Olá, você está em mais uma live do Entendendo Algoritmos, esse livro aqui. E eu já tô aqui com a Moniquinha, que peço desculpa novamente, Moniquinha, porque não deu tempo de eu configurar a tua carinha para aparecer. Tudo bem. Porque eu queria usar o StreamYard, mas o StreamYard sem o logo deles é pago e é caro e eu não tô a fim de pagar. É Senão isso. fica com o loginho deles. E eu não quero o login deles. Mas eu sei uma maneira de colocar a tua webcam aqui, mas eu preciso de uma pessoa chamada Vitor Perim para me ajudar a configurar isso. Mas ele não tá achando tempo para mim. Fica a denúncia aqui. É, Denúncia. fica a denúncia. Vou até avisar para ele. Tô te denunciando. Calma aí, ó. Tô te denunciando na live agora. É isso. Mas enfim, Anotei. eu acho que ele não tá online ainda não. Daqui a pouco ele aparece. Só assim pra ele aparecer nas minhas lives ultimamente. Mas enfim, a gente tá muito ansioso pra essa semana. A gente tá muito ansioso pra essa semana, Maniquinha. Por que a gente tá ansioso pra essa semana, Maniquinha? Por que que a gente está ansioso para a Por semana? quê? Por Por quê? quê? Por quê? Porque é uma semana muito especial. A gente vai chegar no momento, no ápice desse livro. A gente vai chegar no ápice, O no momento mais ápice. esperado do ano. Eu nasci para esperar esse momento, que é o capítulo 4. O capítulo 4. O capítulo 4. A gente finalmente chegou nele. Porque assim, a gente não tá. É muita expectativa em cima do capítulo 4. Porque o primeiro capítulo falou, você vai ver isso no capítulo 4. Aí depois do exercício, volte aqui depois que você terminar o capítulo 4. Aí o capítulo 3, vamos precisar entender o capítulo 4 para você entender isso daqui. Aí o capítulo 3, 2, sei lá, já perdi a conta, também tava falando do capítulo 4. Aí você vai lá no fundo, nas respostas, lá no fundo, toda hora. Aí ó, falei do Perim e invoquei ele. É isso. Tá vendo? É assim ele aparece nas minhas lives. Tem que chamar 3 vezes, igual ao Beetlejuice. Assim que ele aparece nas minhas lives. Se eu não denunciar ele, ele não aparece. Eu tô falando, Perim, que eu estou dependendo de você para algumas coisas, inclusive para colocar a cara da Mônica no meio da live aqui. Porque você que manja dos Paranauê do OBS. Então, Por enquanto eu sou só a voz da consciência. a Moniquinha tá aqui em várias lives comigo, esperando você estar disponível para colocar o rosto dela aqui, tá? Só queria te dizer isso. Vai pra terapia em paz, porque. Não, agora não, agora já tô na live, já tô gravando. Tem que configurar isso fora do momento da gravação. Mas me passa a instrução aí pelo WhatsApp, porque na hora que eu terminar a live que eu não vou ter isso aí salvo. Não vai ser agora não, você vai pra terapia, moleque. Mas passa a instrução aí no WhatsApp, pelo menos, por favor. Só isso, obrigado. Desculpa. Mas voltando aqui no livro. Capítulo 4 a gente está ansioso para ver já faz um tempinho. Muitas expectativas foram colocadas, expectativas foram criadas, expectativas estão se formando da universidade de tão criadas que elas foram. Já estão morando sozinhas. E o que mais temos essa semana? Temos uma coisinha, eu não divulguei ainda, mas temos uma coisinha chamada Giovanni Bassi, que é o mestre do Paranauê. É o cara que sabe. É um gênio, assim, na real. Poucas pessoas que eu chamo de gênio no mundo. Ele é uma delas. E a gente vai ter uma live extra na sexta-feira, tá? Às 18 horas, com ele, pra gente entender como que o C Sharp faz para alocar recursos da memória com o list, porque não é nem um array e nem o linked list. Spoiler, é da mesma forma, de uma forma similar ao que o Java faz também. Outra coisa que a gente vai ver nessa live é olhar o código-fonte do C Sharp e ver realmente como a lista é feita no C Sharp. E, mais spoiler ainda, ele falou pra gente que o Dictionary
do C Sharp usa pesquisa binária, e eu fiquei curioso para entender como é que ele usa pesquisa binária. Então a gente vai ver o código-fonte do C Sharp e vamos entender o código-fonte do C Sharp com a melhor pessoa possível nesse Brasil, e eu não tô zoando. Possivelmente o Giovanni é a melhor pessoa para explicar isso no Brasil. Sem zoeira. Eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado. Não, aquela... Tá, o que o Perim tá falando é que quando, na época do presencial... A gente trabalhava na Lambda 3, e a Lambda 3 é a empresa que o Giovanni é um dos sócios, fundadores. E ele... A gente passava do lado dele, ele tava trocando ideia com alguém, você só parava e começava a ouvir. Porque, né, é o Giovanni Bassi. Mestre, gigante. E tinha uma louça do lado da mesa dele. Tinha em vários locais, mas tinha uma louça do lado da mesa dele. Que de repente chegava duas pessoas, paravam, estavam ouvindo, de repente ele pegava a caneta e começava a explicar na louça ali. Metade da lâmpada parava em volta e ficava só assistindo, ouvindo e tirando dúvidas. E eram umas coisas muito avançadas, muito loucas, que tipo, mano, era incrível. Saudade disso, tá? Saudade disso. Era lambda no C Sharp? Era lambda no C Sharp. Era lambda no C Sharp. Lambda no C Sharp do Giovanni Bassi. Bom, vamos lá pro livro antes que isso daqui fique quinta série até demais. Bora olhar Quick Sorts, então. Você veio devidamente vestido para essa ocasião, Moniquinho? Ou não? Eu tô com a camisa do PHP Community do ano passado. Então acho que eu estou devidamente vestida. Concordo. Eu também nem passei perfume. Eu não passei perfume. Nossa, falhei como sociedade. Tá. E o slide impresso dele que tinha todo o modo de funcionamento do Garbage Collector do C Sharp. Esse slide impresso eu não conhecia. Sim, tinha! Nossa! Sabe aquelas apresentações que a gente fazia em faculdade, principalmente antigamente, com aqueles rolos que você abria gigante? Então, tinha um negócio desse do Giovanni Bassi, só explicando o Garbage Collector do C Sharp. É do caralho. Giovanni, saudade. De verdade. Bora pra Quick Sort, então, entender esse cara aqui logo. Eu tô quase querendo ler o livro de novo depois de entender isso daqui, porque foi criado tantas expectativas. Nesse capítulo, tá? Pra quem tá com o livro físico, a gente tá olhando aí no capítulo 4, na página 69. A quinta série tá... Hoje tá demais, né? Hoje tá demais. Deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Antes de iniciar. Okay. Eu dou aula, né, presencialmente para uma galera de escola técnica, que a faixa etária é ali 17, 18 anos, hormônios na flor da pele, né? E aí eu fui passar um filme para eles, porque, né, coisas que professores fazem. Que filme que eu vou passar para eles? Piratas do Vale do Silício, tá? A gente viu a história da computação e tal. Então eu falei, vou passar Piratas do Vale do Silício, o filme é excelente e tal. Só que tem um detalhe no filme do Piratas do Vale do Silício que eu esqueci. Vai lá, Perim, obrigado pela tua presença. Quando terminar a terapia, a gente provavelmente vai estar online. E boa terapia pra você. E valeu. No Piratas do Vale do Silício, tem algumas cenas que são assim... Tem uma cena do Gates, não sei se é o Gates ou se era o Jobs, agora não vou lembrar. Acho que é o Gates mesmo. Que alugaram um quarto de motel. E tinha algumas pessoas ali do lado fazendo o 69. O Lambidas no C Sharp. Fazendo injeção de dependência no C Sharp. E o filme não deixou extremamente claro isso.
E todo mundo da turma. A quinta série foi ativada na turma. E assim, se eu rir, aí que vai foder, que os alunos tudo vai rir junto. Eu não posso rir, porque se eu rir, os alunos que já estão rindo vai. Acabou. Esquece o dia de aula, esquece. Foi uma. Foi um Tem que autocontrole. segurar muito a quinta série. Foi um autocontrole muito grande, viu? Muito grande o autocontrole que eu tive que passar ali. Enfim, vamos lá. Nesse livro, página 69, você irá se deparar ocasionalmente com problemas que não podem ser resolvidos com algum algoritmo do seu conhecimento. Porém, quando um bom desenvolvedor de algoritmo encontra um desses problemas, ele não desiste. Pelo contrário, ele utiliza uma ampla gama de técnicas para encontrar uma solução, sendo a técnica de dividir para conquistar a primeira que você aprenderá. Você também conhecerá o Quicksort, o algoritmo de ordenação elegante que é utilizado com frequência. Esse algoritmo... Informação elegante. Exclamação elegante. Esse algoritmo utiliza a técnica de dividir para conquistar. Ok. No último capítulo você aprendeu... Opa, deixa eu tirar essa mensagem aqui de... Okay. No último capítulo você aprendeu tudo sobre recursão. Aí, ó, esse negócio me incomoda. Tudo sobre recursão. Não aprendi tudo sobre recursão. Aprendi? Não sei, agora estou na dúvida. Esse capítulo... Pelo jeito aprendeu. Não teve tanto exercício assim, tinha que fazer um pouquinho mais, mas é isso. Tá bom. Sou mestre da recursão agora, e vocês também. Esse capítulo focará na utilização dessas suas novas habilidades aplicadas na resolução de problemas. Para isso, vamos explorar a técnica dividir para conquistar, DC. Ainda bem que não é DP, né? Pois é, né? Uma técnica recursiva muito conhecida para a resolução de problemas. Esse capítulo trata do ponto principal dos algoritmos, pois um algoritmo que consegue resolver apenas um tipo de problema não é muito útil. Assim, a técnica de dividir para conquistar oferece uma nova maneira de pensar sobre a resolução de problemas, tornando-se mais uma alternativa em sua caixa de ferramentas. Quando você se deparar com um problema novo, não terá motivos para ficar desnorteado. Em vez disso, poderá se perguntar: será que posso resolver esse problema usando a técnica de dividir para conquistar? Tá fazendo muita propaganda nesse dividir para conquistar. Né? Ao final desse capítulo, você terá aprendido seu primeiro algoritmo utilizando a técnica de dividir para conquistar, o Quicksort, ou ordenação rápida, em tradução livre. O algoritmo Quicksort é um algoritmo de ordenação muito mais rápido do que o algoritmo de ordenação por seleção, que a gente aprendeu no capítulo 2. E é também um bom exemplo de programação elegante. Exclamação elegante. Exclamação elegante. Exclamação elegante. Eu vou criar esse comando aqui no chat. O que esse comando deveria fazer? Deem ideias. Dá o significado de Quicksort. Boa. Deixa eu anotar isso. Criar comando elegante com definição de Quicksort. Tá. Dividir para conquistar. A técnica DC pode levar algum tempo para ser compreendida. Por isso, veremos 3 exemplos. Primeiro, mostrarei um exemplo visual. Depois, mostrarei um código de exemplo simples, mas não tão elegante. Hashtag exclamação elegante. Por fim, nos aprofundaremos no Quicksort, o algoritmo de ordenação que utiliza dividir para conquistar. Então, primeiro, exemplo visual, depois um código simples, que não é elegante,
e depois um quicksort exclamação elegante. Suponha que você é um fazendeiro que tem uma área de terra. Ei, começou aqui o agroboy. Começou o agroboy. Jureg, cadê? Não, mas é tóxico. Não, Agroboy é o Mauro. não, o Jureg não é tóxico. Não Você jogou concordo. LOL com ele? Não, Ele mas... e o Isaac são agrotóxicos. Quer ver eu invocar aqui pessoas, ó? Vou invocar ele. Vou invocar. Estamos falando mal do Jureg na live. Vai aparecer aqui em 3, 2, 1. Você vai ver. Agroboy. Agroboy. Né? Uhum. Agroboy. Cara, que ele já deu um normal ali. Aham. Parecia. Tá. Não, eu não acho que ele é tóxico. No LoL as pessoas são diferentes. No LoL todo mundo é tóxico. Essa é a verdade. Suponha que você seja um fazendeiro que tem uma área de terra. Tá? Suponha que eu seja o Jureg e sou um agroboy e tenho um pedaço de terra. Então lá, ó, tenho 1.680 metros por 640. Pra que colocar uns números tão Quebrado, né? quebrado? Tem um... Não, é que isso daqui eu acho que é milha, né? Acho que uma milha é 1.600 metros. Acho que é por isso. De novo, trabalho de localização não deu certo. Aí, ó, foi só falar do Jurega, apareceu uma pancada de gente aqui. Só queria dizer isso. Agrodesigner chegando. Aham. Aí, ó, outra do agro. Outra do agro aí. Outra do agro. Bem-vinda, Aline. Pessoal, Bem-vinda, gata. me ajuda a fazer o design aqui de uma coisa exclamação elegante. Não pegou a referência, Né? vai pegar daqui a pouco. Eu devia parar de falar essas merda mesmo, Dani. Eu tô procurando emprego. Tá, então aqui a gente tem. Eu acho que isso daqui é. Uma milha calma aí. Milha em metro. Uma milha por aí. Então, vou dizer que isso daqui é questão de localização, que esse livro nunca foi muito bom mesmo, mas tudo bem. Não foi a proposta do livro também, tá? Ser localizado. Acho que para uma futura edição vale. Mas enfim, a gente já falou sobre isso. Você quer dividir sua fazenda em porções quadradas iguais, sendo que essas porções devem ter o maior tamanho possível. Assim, nenhuma dessas alternativas funcionará. Tá, então eu tenho aqui um retângulo com a área da fazenda do Jureg. Aí a gente quer dividir a fazenda em porções quadradas iguais, sendo que estas porções devem ter o maior tamanho possível. Tá, entendi. Assim, nenhuma dessas alternativas funcionará. Que nenhuma dessas alternativas aquele desenho aqui, imagino... Esse é agroboy, Jureg? Agroboy é isso. Detalhe. Chamaram você de agrotóxico aqui. Eu te defendi. Então, uma das funciona porque tá retangular. Sim, porções não são quadradas, porções são pequenas demais, todas as porções devem possuir o mesmo tamanho. Não estou citando o nome, Jureg. Não estou citando o nome. Essa Mônica com acento, não sei quem é, não. Com certeza que não fui eu. Exclamação elegante. Como encontrará o maior tamanho possível para esses quadrados? Usando a estratégia de dividir para conquistar. Defensivos agrícolas. Ai, meu Deus. Ai, o câncer brotou em alguém nesse momento por causa disso. Os algoritmos Desculpa. Fiquei pesado agora.
Jureg, me contrata. Me contrata. Assim, para resolver o problema utilizando dividir para conquistar, você deve seguir os 2 passos. Eu tô tentando fazer uma live séria aqui. A gente tenta fazer uma live séria e eles vêm aqui pra zoar nossa live, tá A vendo? gente que foi zoar eles em primeiro lugar. Tá, dividir para conquistar, seguir 2 passos. Você vai aprender algoritmo rindo junto com a gente. É sobre isso. Com certeza eu ia pistolar no primeiro dia. Mas eu tô precisando de dinheiro. Que a gente aceita, né? Ele tem que sustentar a Lucinda, sua linda. A Jacinda, cadê a Jacinda? A Jacinda, né? Jacinda, pessoas precisam sustentar elas, então se inscreva no canal, manda doação em Pix pra ela, tá? Não vai ser convertida em pizza pra mim, pode ter certeza. Vai ser pra ela a pizza. E ela vai ser uma pessoa muito feliz. Aliás, ela vai ser uma flor muito feliz. Só queria dizer isso. Vou até deixar ela aqui, ó. Ela vai estudar com a gente aqui. Ok. Eita, que eu ganhei uns bits. Eu não sei o que. Eu não sei fazer nada na Twitch. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Valeu pelos bitos. Bitos. Ok. Exclamação elegante. Jacinda Jacinda merece. Calma aí, ó. Espero que ela tenha pilha. Pra quem não conhece a Jacinda, ela é famosa porque... Cadê? Aí, ó, precisar da doação pra comprar pilha pra ela. Acho que sim. Acho que vai precisar, hein? Acabou aqui. Meu Deus! Jacinda! Pelo menos na live não tá saindo musiquinha. Na live não, no Discord, desculpa. O Discord deve estar tirando... Na live eu não sei, deixa eu desmutar a live pra ver. Na live tá aparecendo. É isso. A gente vai aprender com a Jacinda. Ela tá demorando mais tempo do que eu imaginava que demorava. Tem outra, mas eu não decorei o nome. Sou eu o nome da Jacinda. E tem a senadora Sana. Tem a senadora Sana aqui, que é a amiga da Jacinda. As duas se dão muito bem. Mais grudadas do que Bob Esponja e Patrick. Beleza, vamos foco no livro. O pessoal que tá no YouTube fica puto com isso. Vamos lá, os dois passos. Descobrir o caso base, que deve ser o caso mais simples possível, e divida ou diminua o seu problema até que ele se torne o caso base. A gente tá falando de caso base, lembra automaticamente do recursão, tá? E na recursão, deixa eu voltar aqui no livro. Tá. Caso base e caso recursivo, tá? O caso base é a condicional para ver se terminou aquela recursividade. O caso recursivo vai ficar rodando aquilo ali ad eterno, até o caso base der certo. Vamos usar dividir para conquistar para encontrar a solução desse problema. Qual é a maior largura que você pode usar? Então tá, ó. Aqui 1680 metros por 640 metros. A maior largura que eu poderia usar é 640 metros. Certo? Porque
640 por 640. Por aí. Primeiro, descubra o caso base. Seria mais fácil solucionar esse problema se um dos lados fosse múltiplo do outro. Então aqui 50 por 25, eu teria dois quadrados de 25 metros. Tá? Suponha que um dos lados tenha 25 metros e o outro tenha 50. Assim, o maior quadrado que você pode ter mede 25 por 25. Você precisa de dois desses quadrados para dividir a porção de terra do Jureg. Agora você precisa descobrir o caso recursivo. E é aqui que a estratégia dividir para conquistar entra em ação. Seguindo a estratégia DC, a cada recursão você deve reduzir o seu problema. Então, como reduzir esse problema? Vamos começar identificando os maiores quadrados que você pode utilizar. Então, 640 por 640, 640 e depois 400. A gente tem dois quadrados e tem uma porção de terra que ainda deve ser dividida. Você pode posicionar dois quadrados de 640 por 640 na fazenda e ainda continuará com uma porção de terra para ser dividida. Esse é o momento, você ainda tem um segmento de fazenda para ser dividido. Por que não aplica esse mesmo algoritmo nesse segmento? Então eu vou ter aqui um terreno de 640 por 400. Aí eu faço 400 por 400, vai ficar um terreno de 240 por 400. Consigo aplicar uma vez. Tá, entendi. Tô entendendo. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Legal, ok. Nova área da fazenda que deve ser dividida, 400 por 640. Você iniciou uma porção de terra medindo 1680 por 640 que deveria ser dividida. Porém, agora você precisa dividir um segmento menor que mede 640 por 400. Porém, agora você precisa... Caso encontre o maior quadrado que divida esse segmento, ele será o maior quadrado que dividirá toda a fazenda. Você acabou de reduzir um problema de divisão de uma fazenda medindo 1680 por 640 para um problema de divisão de área medindo 640 por 400. Ok, esse último parágrafo eu não entendi bem, mas eu entendi o rolê, entendi o conceito, entendi o negócio. Podemos seguir? Beleza. Tá. Algoritmo de Euclides. Euclides é muito nome de uma pessoa com 80 anos para cima ou nome de cachorro. Desculpa se você tem menos de 80 anos e se chama Euclides. Não quis te ofender. Acho massa, inclusive. Caso você encontre o maior quadrado que divide esse segmento, ele será o maior quadrado que irá dividir toda a fazenda. Se não parece óbvio o motivo de essa afirmação ser verdadeira, não se preocupe, ainda bem que eu estava começando a ficar realmente preocupado. Ela realmente não é trivial. Infelizmente, a prova dessa afirmação é um pouco longa para ser incluída nesse livro. Então você terá de confiar em mim. Caso você queira entender a prova, procure o algoritmo de Euclides. A Khan Academy tem uma boa explicação disponível aqui. Vamos ver qual o tamanho dessa explicação. É uma droga não ser clicável no livro físico, né? É uma droguinha. Mas é que ele não tá funcionando direito, não. Mas é o que eu faço quando eu tô lendo o livro físico, eu aponto com o Google naquela câmerazinha e aparece o link. Eu faço isso também. Aí não precisa digitar. Na Apple dá pra você tirar uma foto, você pega o texto da foto. É o que eu tenho feito. Eu acho que dá pra gente ir atrás de um vídeo no YouTube pra entender esse cara. Pode ser. Porque aqui tá em inglês esse cara. Talvez porque meu computador tá em inglês, mas também porque eu prefiro... Também eu prefiro conteúdo em vídeo. Acho que todo mundo aqui prefere.
Parte 1 de 2. É 11 minutos cada. Queria alguma coisa menor. MDC. Tá. Eu tô tentando olhar o conceito, não o MDC em si. Máximo divisor comum. Tá. Que vídeo eu pego aqui? Esse cara explicando pro sexto ano? Parece interessante. Vamos fingir que a gente... entenda. Oi? Vai que assim a gente entenda. A gente já tá tão quinta série mesmo nessa live. Não, sexto... É a quinta série. Sexto não é a quinta série, exato. Ó, meu celular tá em português por conta do meu namorado mexeu no negócio dele aqui. E quando eu abro o link, tá em português. Do meu navegador mesmo. Mas eu acho que o vídeo vai ser mais interessante. Com certeza. Obrigado, Impa. Obrigado, professor Fábio Henrique. Olá. No vídeo anterior, nós aprendemos um método para encontrar o MDC, o maior divisor comum entre números. E a gente usou a técnica de decomposição simultânea. Nesse vídeo, eu vou te apresentar uma técnica diferente para encontrar o MDC. Agora que eu tô lembrando, Popularmente conhecida como jogo da velha, o seu verdadeiro nome é algoritmo de Euclides. Eu vou começar com um exemplo que é exatamente o mesmo com que eu comecei o vídeo anterior. Calcular o MDC de 30 e 75. O algoritmo de Euclides é conhecido como jogo da velha porque popularmente as pessoas fazem dessa forma aqui. Escrevem os dois números, colocam o maior à esquerda e fazem umas linhas que de fato lembram. Cara, eu só queria, quando eu dava aula de matemática, fazer uma linha tão retinha e ter uma letra tão bonita. Minha letra é horrível. Em quadro, principalmente. E aí, como é que funciona esse mecanismo? Você pensa assim, eu vou dividir o 75 pelo 30. Quantas vezes o 30 cabe dentro do 75? 2. O 30 cabe dentro do 75 duas vezes. Portanto, eu vou colocar o 30 duas vezes aqui, vai dar 60. O resto dessa divisão 15. É 15. Então, nesta linha de baixo, a gente... Que aleatório. O correspondente ao resto da divisão. E na linha de cima, a gente escreve o correspondente ao quociente da divisão. Que letra bonita. Real. Em seguida, esse 15 é trazido para cá e a gente repete o processo. Entendi. Dividindo 30 por 15. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 30? E o resto vai ser 0. Só que dessa vez, o 15 cabe duas vezes dentro do 30 e deixa resto 0. E quando o resto aqui atinge o 0, significa que o processo terminou. Ok, e quem é o MDC nesse processo? 15. Justamente o último número que aparece na linha. Entendi. Então, esse 15 aqui é o MDC. Não é tão complicado de entender isso, não. 75. É por Pra isso justificar o cara não colocar no livro. é chamado de jogo da velha. Entretanto, eu gostaria de chamar sua atenção para o fato de que essa informação que a gente coloca o que eu fiz aqui poderia ter sido feito dessa forma. O trem passou, o som do vídeo sumiu. E 30. Eu vou dividir 70. Ela não entende. Depois eu vou fazer um teste, porque eu tô configurando esse microfone. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer esse teste agora. Só pra live, tá? Só pra quem tá assistindo a live. Eu vou ativar um supressor de
de ruído. Minha voz continua legal aí pra live? Não? Alô? Tá, peraí, deixa eu mutar aqui. Tá passando um trem, eu tô vendo que o Vou deixar a trem live só um pouquinho. passa ali. Tá, estou falando agora com supressor de ruído ativo. E. Tô falando. Alô? Ó, tô falando com o supressor de áudio ativo e agora eu vou tirar ele pra você ver a diferença. Tirei. Deu alguma diferença? Não deu? Eu vou voltar ele agora. Voltando ele. Tire. Tá, tirei. Ok, acho que é só. Não deu diferença. Beleza. Tá bom. Não deu diferença, era o que eu tava esperando mesmo. Não tem problema o caps. Eu vou aumentar a quantidade de supressor de ruído. Ver se agora tá dando alguma diferença ou não, ou tá tudo de boa. Imagino que sim, mas eu preciso agora que o trem passe do meu lado para ver se esse. Ok, perfeito. Obrigado, mano. Aqui. Eu preciso agora que o trem passe do meu lado para ver se vai capturar o áudio do trem ou não. Esperamos que não. Voltando pro vídeo enquanto a Mônica volta pro Discord. Interessa pra gente. Me escuta pela televisão, não me escuta pelo telefone. O que de fato interessa são os restos que Voltei vão pro sendo Discord. obtidos. Então, Eu voltei um o pouco que o eu vídeo, fiz tá? aqui poderia interessar pra gente. O que de fato interessa são os restos que vão sendo obtidos. Então, o que eu fiz aqui poderia ter sido feito dessa forma aqui, ó. 75 e 30. Eu vou dividir 75 por 30 e o quociente não me interessa. O que me interessa é o resto. O 30 cabe 2 vezes dentro de 75 e o resto é 15. Agora eu tento dividir o 30 pelo 15, o 15 cabe 2 vezes dentro do 30 e o resto é 0. Queria fazer uns exercícios disso depois. No zero, no resto 0. Isso quer dizer que o número que o antecede, ou seja, o número que vem antes dele, esse sim é o MDC. Então, eu particularmente, professor Fábio, se tivesse que batizar o algoritmo de Euclides de algum jogo, em vez de chamar de jogo da velha, eu chamaria de jogo do resto, porque o que de fato interessa aqui são Eu os também não restos. lembrava disso. No nosso segundo exemplo, nós Na verdade, vamos acho que eu nunca tentar soube descobrir o disso, MDC dessa de maneira. 100 e 36, usando o algoritmo de Euclides, que eu acabei de batizar de jogo do resto. Eu vou fazer dessa forma aqui. Vou escrever 100 e 36 e vou pensar quantas vezes o 36 cabe dentro do 100. 2 vezes, dando 72. Qual é o resto dessa divisão? 100 menos 72 vai dar 28. Aí eu escrevo o resto aqui do lado. Próximo passo, tentar dividir o 36 por 28. Ou seja, quantas vezes o 28 cabe dentro do 36? Uma vez só. E isso deixa resto 8. Então escrevo o resto aqui do lado. Próximo passo é tentar dividir o 28 por 8. 4. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 28? Não. 3 vezes 8, 24. Então Não, sobra 3. resto 4. O próximo passo Aline, eu é fiz tentar matemática e dividir nem o eu 8 lembrava por mais 4. disso. O 4 cabe 2 vezes dentro do 8 e deixa resto 0. Como aqui nós chegamos no 0, isso significa que o número imediatamente anterior, ou seja, o 4, é o que a Aí gente o trem. é o MDC de 100. Eu não. Eu ouvi ele na live. O último exemplo desse vídeo vai ser calcular o MDC de 135 Não vai e ter como 28 suprimir dando 1 o metro. barulho do trem. Vamos escrever os dois Mas tá calor demais pra eu não ficar com a janela aberta. Vocês que lidem com isso. números. Ou doem dinheiro suficiente pra eu comprar um ar-condicionado. O que ninguém vai fazer. Então, vocês que lidem com isso. E eu começo tentando dividir o 135 por 28. O 28 cabe 4 vezes dentro do 135. Você pode pausar o vídeo,
fazer a conta de dividir e Não, tô checar bem, eu isso. confio em Você você. vai descobrir que além de caber 4 vezes, o resto dessa divisão vai ser 23. Próximo passo é dividir 28 por 23. Esse é mais fácil, porque o 23 cabe apenas uma vez dentro do 28, deixando como resto o 5. Agora a gente vai dividir o 23 pelo 5 e você percebe que o 5 cabe 4 vezes dentro do 23, dando 20. Por isso o resto é 3. Percebe? Eu vou só escrevendo os restos. Agora eu divido 5 por 3. O 3 cabe uma vez dentro do 5 e deixa resto 2. O 2 cabe uma vez dentro do 3 e deixa resto 1. E quando eu divido 2 por 1, o resto é 0. E o número que aparece, que figura antes do 0, é 1. Portanto, esse é o MDC de 135 e 28. Como a gente viu no vídeo anterior, quando o MDC de dois números é 1, significa que eles são números primos entre si. Mas, novamente... É verdade, tinha esquecido disso. O 135 não é um número primo. O 28 também não é um número primo. Mas eles são primos entre si. Eita! Porque o 1 é o único número que divide simultaneamente esses dois. Espero que você tenha curtido, espero você com uma... Não sei se eu curti, não. Esse negócio de primo aí começou a bugar minha cabeça, mas pro livro eu acho que foi suficiente. Pro livro realmente acho que foi suficiente. Bora lá, continuando. Vamos aplicar o mesmo algoritmo novamente, começando com uma fazenda medindo 640 por 400. O maior quadrado que você pode ter mede 400 por 400. Isso vai ficar com um segmento. Isso deixa você com um segmento menor de 400 por 240. Você pode desenhar um quadrado nesse segmento que deixa com um segmento ainda menor, 240 por 160. Então você desenha um quadrado nesse segmento para ter um segmento ainda menor, de 160 por 160. Vai ficar um 80. E aí você acabou de descobrir o caso base, pois 80 é múltiplo de 160. Se dividir esse segmento em quadrado, não haverá segmento sobrando. Assim, sua fazenda original, o maior quadrado que você pode utilizar é 80 por 80. O maior quadrado que eu posso utilizar. Ah, tá. Então vai ser tudo por 80 por 80. Tá? Ele não vai fazer um quadrado grande, outro quadrado grande, menores. Ele vai usar tudo 80 por 80. Beleza. Senão ia ficar aquela proporção áurea, né? Tipo, Isso. ok. Para recapitular, estes são os passos para a aplicação da estratégia dividir para conquistar. Eu achava que esse dividir para conquistar ia ficar criando thread aqui, thread ali. Mas não tem nada a ver com isso. Mas beleza. Descubra o caso base, que deve ser o caso mais simples possível. Descubra como reduzir o seu problema para que ele se torne o caso base. Tá. Aqui a gente está falando de metragem e tal, de números, beleza. Quando não for número, eu não sei fazer, não. Vamos seguir que depois eu pego exercícios. O algoritmo dividir para conquistar não é um simples algoritmo que você aplica em um problema, mas sim uma maneira de pensar sobre o problema. Vamos para mais um exemplo. Você tem um array de números, 2, 4 e 6. Você deve somar todos os números e retornar o valor total. Isso é simples de fazer em um loop. Então eu vou lá, crio uma variável chamada total, passo inteiro por cima dessa lista e para todos os valores eu somo com o total. Então o total é zero, né? Ela começa com zero, mais igual a x, que x aqui é o primeiro valor da lista, 2, 0 mais 2, 2. Aí vai no for de novo. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12, total 12. Tá, aqui o código foi 1, 2, 3, 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Mas como isso poderia ser feito em uma função recursiva? Por que eu faria isso com uma função recursiva? Tá, tudo bem. Descubra o caso base.
Qual é o array mais simples que você pode obter? Pense sobre o caso mais simples. Se você tiver um array com 0 ou com um elemento, será muito simples calcular a soma. Logo, este é o caso base. Tá, com 0 elementos, a soma é 0. Com um elemento, a soma é 7? Eu não entendi. Help. Calma, peraí. Tô até abrindo um livro físico aqui para ver se eu consigo ser melhor. Passo 1. Descubra o caso base. Qual é o array mais simples que você pode obter? Pense sobre o caso mais simples. Se você tiver um array com 0 ou com um elemento, será muito simples calcular a soma. Logo, esse é o caso base. Caso base, um array. Aqui eu não sei o que esse 7 está simbolizando. É só pelo que eu tô vendo aqui, é só um aleatório. Tipo, por exemplo, ele tá falando que se tivesse um array com 0 elementos, a soma é 0. Se o array tiver um elemento, no caso 7 aí, que ele representou como 7, a soma é 7. Tá, tudo bem. Beleza. Você deve chegar mais perto de um array vazio a cada recursão. Como pode reduzir o tamanho do seu problema? Essa é uma alternativa. Calma que tá ficando zoado aqui agora. Passo 2. Você deve chegar mais perto de um array vazio a cada recursão. Como pode reduzir o tamanho do seu problema? Essa é apenas uma alternativa. Então eu tenho a soma, em que eu passo o array e recebe 2. A soma desse array é igual a isso. 2 mais soma do 4 e o 6. Que vai receber 2 mais 10, né? 4, 6 é 10, igual a 12. Ok. Em ambos os casos, o resultado é 12. Porém, na segunda versão, você está usando um array menor na função soma. Ou seja, você está diminuindo o tamanho do problema. Não sei. Eu tô confiando que o cara que está diminuindo, mas. Ele deu, por exemplo, ele está falando do primeiro passo ali. Que o menor caso seria se tivesse um array com 0 ou com um elemento. Como o array ele não está vazio, então ele considera o primeiro como um array de um elemento. Então seria o 2. Aí Uhum, nisso ele pega só o final. Como se eu uhum, desse um shift nesse array, pegasse o primeiro elemento e ficasse só com o resto, entendeu? uhum. Para a Ah, soma. não. É isso que ele está falando. Beleza, eu só tô tentando entender como que Ou isso seja, diminui o tamanho do problema agora. bem ou mal eu tenho um array menor. Um elemento menor. Um elemento menor, mas é menor. Tá, sigamos. Aí ele vai Ah, entrar para a questão de recursão agora. a sua função soma poderia funcionar assim. Pegue uma lista, aí de um lado, se a lista estiver vazia, retorne 0. Caso contrário, a soma total será o primeiro número da lista mais a soma do restante da lista. Ah, aqui entra a recursão. Entendi o que você está falando. Aqui está um exemplo da função na prática. Ambas as representações são iguais. O soma, 2 mais 4 mais 6. E aqui 2 mais soma 4 mais 6, que na verdade vai ser o 4 com o 6. Caso base, a soma é 6. Tá. Beleza. É o que a gente já viu no último código que a gente colocou nesse livro. Beleza. A gente usou lá no call stack na pilha de chamadas. Tá? Se não lembra, volte um vídeo, volte uma casinha. Ou avisa aqui nos comentários que eu falo. Tento voltar isso aí com vocês. Lembre-se que nenhuma recursão tem memória dos dados anteriores. Nenhuma dessas funções é finalizada até que você chegue no caso base, tá? Então é aquele negócio do call stack que a gente já viu e tal. Essa é a primeira chamada de função que realmente é finalizada. Beleza, aí ele vai tirando o call stack aqui e aqui. Lembre-se que a recursão salva o estado das funções parcialmente executadas. Então aí tudo bem, tô entendendo.
Dica: quando estiver escrevendo uma função de recursão que envolva um array, o caso base será muitas vezes um array vazio ou um array com apenas um elemento. Se estiver com problemas, use esse caso como base. Oi, Carol. Tudo bem? Eita. Oi, Carol. Oi. Nossa, eu tava achando que alguém abriu a porta aqui de casa. Oi, Carol. Uma espiada em programação funcional. Programação funcional. Se funcionar, é funcional, pô. Se funcionar, é funcional. Concordo. Concordo. Por que eu faria isso recursivamente, mas quando é simples fazer através de um loop? Essa é a minha pergunta. Por que eu vou fazer isso recursivamente quando é mais simples fazer através de um loop? É o que eu estou pensando. É o que eu estou pensando mesmo. Bem, estamos dando. Ok, é porque tem uma buzina me incomodando, mas eu percebi que não está indo na live. É o que você pode. Oi? Eu tô escutando no Discord. Ah, tá. Na live Não sei se não. na live tá. Na live eu consigo ver o microfonezinho subindo e descendo. Aí eu consigo ver se tá indo ou não o áudio pra lá. Mas beleza. No Discord eu não consigo ver isso não. Bem, estamos dando uma espiada em programação funcional. Linguagens de programação funcional como Haskell ou F Sharp não contêm loops. Eita, que dessa eu não sabia? Também não. Ok. Eu não fazia ideia. Beleza. Isso faz com que você tenha que usar funções como essa. Se você compreende bem o que é recursão, linguagens funcionais serão simples de entender. Por exemplo, você escreveria uma função somatória em Haskell assim. Um é o caso base e o 2 é o caso recursivo. Eu passo o x e o xs. Eu somo o x e depois eu somo o xs. Não sei se eu entendi direito, mas eu não entendo nada de Haskell nem de programação funcional. Perceba que parece que você tem duas definições para a função. A primeira definição é executada quando você alcança o caso base. E a segunda é executada no caso recursivo. Você também pode escrever essa função em Haskell usando um operador condicional if, ou se em português. Então a soma do array recebe o if array, que é se for igual vazio, então ele retorna zero. Se não, ele faz a soma, ele pega a cabeça do array, ele pega o primeiro item do array e faz a soma com o tail array, que é a cauda do array. Tá, beleza. Não Tá sei. vendo? Já manjamos de Haskell. Mas já é uma palavra muito forte para mim. Já posso botar no currículo? Boa. Coloca no currículo do chat. Coloca no currículo do chat. Porém, a primeira definição é mais simples de ler. Como o Haskell se baseia fortemente em recursão, não sei se estão percebendo isso. Essa linguagem inclui vários detalhes como esse para tornar a recursão mais simples. Se você gosta de recursão, ou caso você esteja interessado em aprender uma nova linguagem de programação, dá uma olhada em Haskell. Não, obrigado, tô bem. Você tá bem? É. Bom, Então tá. Eu não vou ler Haskell, então. Não, também não. Eu não tô. Mas é interessante saber que não tem estrutura de repetição. Não contém loops. Seria uma maneira bem louca aí de aprender recursão tentando ver algumas coisas em linguagens funcionais. Interessante. Interessante mesmo. Beleza. Exercícios. Escreva o código para a função soma vista anterior. Vamos lá. Escrever o código para a função soma vista anterior, chat.
Aqui eu vou criar uma pastinha chamada cap4. Esse cap não é de capítulo, é de capeta mesmo, porque, né? Soma.js, brincadeira, gente. Falo isso, mas às vezes eu tô pegando pesado com alguma religião aí. Não que a religião não tenha pegado pesado comigo eventualmente, né? Mas não é assunto para essa live! Mônica, eu te dei o live share aí, não sei se vai precisar também, tá? Dei só pra array. Já vou abrindo para garantir, né? Aqui a gente tem um carinha que vai ser o console.log soma, e aqui eu vou passar um array 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Poderia. Vamos fazer Ó, porra. Chat. O Google Copilot. Google Copilot. GitHub Copilot. Se quiser que eu acerte o nome. Não vou fazer denúncia aqui agora. O array, como que a gente pode fazer? Ó, a gente pode pegar a primeira posição do array. Então, let item na primeira. Tem que fazer o primeiro caso base, né? Oi? Caso base primeiro. Tá. If array igual a ponto length, verdade. Essa sua. É GTH. É isso que eu ia falar. Essa sua dicasinha do triângulozinho é muito boa. Se o length for coisa, ele vai retornar 0, né? Isso. Beleza. Else. Deixa eu só colocar isso daqui dentro de coisa aqui também. Else, a gente vai pegar o primeiro. Pode ser um const. Const primeiro item do array. Tem alguma função do JavaScript para isso? Eu sei que eu posso só fazer isso aqui. Tem o shift. Array shift ele pega o primeiro. E tira o primeiro do array. Removes the first element from the array and returns it. If the array is empty, it's returned the... Ok. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. Pelo que parece aqui é assim. É isso mesmo. Que se ele, como você está botando ele em uma coisa, o primeiro item do array vai ficar o primeiro. E de resto vai sobrar o restante do array. Isso mesmo. Se quiser eu mandar referência, vou mandar lá no Discord. Manda no Discord. Manda no Discord. E aí eu pego o primeiro item do array, somo ele com o meu soma, e aí eu tenho uma recursão aqui. Só para desencargo de consciência. Nossa, meu Deus. Vizinho, vai pra merda. Isso é maldade com um trabalhador brasileiro. Uma pessoa gorda. O que tá acontecendo aqui nesse apartamento? O que tá acontecendo? Tem um vizinho. Não sei de onde que é esse vizinho. Não é qualquer comida. Não é qualquer comida. Churrasco. O cheiro do tempero do frango assado tá delicioso. Olha, na nossa live, além disso, hein? Nossa, Morris, oi, seja bem-vinda. O cheiro do frango assado que tá aqui. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Tá, vamos lá, ó. A gente tá... Oi, Morris, a gente tá vendo recursão e quicksort e por aí. Mas não muito fundo. Vamos lá, ó. A gente tá fazendo um códigozinho aqui para fazer uma soma usando recursão igual linguagens funcionais, porque linguagens funcionais, não sei se você sabe, mas não tem loops.
E funcionam. E funcionam. E a gente está tentando achar uma maneira elegante de fazer aqui. Tá? Exclamação elegante. Tá, então isso aqui deveria retornar 33. Vamos colocar um ponto de parada aqui e dar um play. Eu vou colocar esse comando elegante, tá? Você acha que não? Vou colocar. Não agora porque eu tô na live, mas vai ter esse comando elegante aí. Eu vou instalar e eu bano esse negócio aqui. Preciso do comando vem aí também. Beleza, ó. O array a gente tem... Eita. Ah, tá. Entendi. Aqui, ó. A gente pode dar uma olhada no call stack de novo. Gente, eu fiquei tão feliz de ter aprendido esse call stack. Vocês não fazem ideia. Vamos lá. O primeiro número do array... Ih, já deu ruim. Array.shift is not a function. Eu não sei porque que ele não pegou. Não é, você tem que botar o nome do array. Botou array. Será que eu não posso chamar de array? Pode ser isso, né? Às vezes é palavra reservada. Ali no soma, calma, não é isso. Ali no soma você esqueceu de botar ele como array. Ah, tá. Uhum. Número solto. Eita. Se bem que eu poderia escrever, né? Enfim. Esqueci disso. Não, tá. Agora vai. Isso. Agora vai, chat. Beleza, ó. O primeiro item do array é o 3. Beleza. Aí ele vai fazer a recursão agora. Ele vai voltar no soma. Olha aqui a nossa pilha do call stack aqui embaixo. Vamos dar uma olhada nela, ó. Vamos primeiro aqui no else. O primeiro item do array agora é 4. Por quê? O array que a gente está vendo era aquele ali, ó. Vamos aqui. A gente tem um array que tem 3... 0, 1, 2 e 3. Vamos com calma, ó. 0, 1, 2 e 3. Vou até tirar print aqui para vocês verem. Tirar print para vocês verem. Então, aliás, deixa eu tirar print de tudo aqui, ó. Então, a gente está aqui executando a soma. Na soma, a gente tem o primeiro item do array 4 e a gente tirou esse 4 com esse shift, tá? Então, antes daqui, ele estava com 4 ali, beleza? Aí, o array tem 5, 6, 7 e 8. Beleza. Agora a gente vai executar o soma de novo. A segunda parte da pilha, então já tinha 3 antes. Já tinha 3 antes. Mas vamos para a terceira parte da pilha, ó. Ele vai adicionar um outro soma aqui. Repara nisso aqui também. Depois a gente volta aqui. Beleza, ele adicionou um outro aqui. Agora ele recebeu um array que tem um 5, 6, 7, 8. Aquele mesmo array que a gente tinha passado aqui, ó. Tá aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Tá? Vamos agora pro else. Beleza, 5, 6, 7, 8. Ele vai agora, o array, fazer esse shift. Ele vai pegar o primeiro item do array, vai ser 5. E o array passa a ser 6, 7 e 8. Ok? Aí, ó. O primeiro item do array é 5. E o outro ficou 6, 7 e 8. Ok. Até aí, tudo bem. Entendemos o código. Certo? Dá um certo aí pra mim. Certo. Certo. Obrigado. Agora, olha a parte louca. Isso daqui está sendo executado dentro do soma que a gente estava executando antes. Porque antes tinha esse cara aqui, 5, 6, 7, 8, e o primeiro item do array era o 4. E antes de eu executar isso, tinha o 3, 4, 5, 6, 7, 8. É recursivo, exato, recursivo. Isso daqui está sendo executado em cima um do outro. Aonde que está em cima aqui, ó? Nesse meu call stack. Esse daqui é o meu atual. Se eu for para o call stack anterior a esse, né? Isso daqui é uma pilha, então o que está em cima é o primeiro first in, first out. É o FIFO que a Moniquinha falou pra gente. First in, first out.
Se eu tirar o primeiro e ir para o segundo, olha só como é que... Opa, ué, ele não mostra? Olha só como é que estava o segundo. O segundo agora, ó, o primeiro item do array era o 4. O local acho que não vai dar certo. O local não tá dando certo, porque o array ele não tá com let nem tá com const. Será que eu consigo ver em algum outro lugar aquele array? Acho que não. É porque o array ele não tá com const. Deixa eu dar um stop aqui, eu volto nesse mesmo ponto. Deixa eu colocar aqui um let or recebe área. Só para a gente conseguir visualizar essa variável ali. Tá? Então a gente vem cá. Beleza. Acreditem em mim quando eu digo que a gente chegou no mesmo ponto. Tá? A gente está no mesmo ponto da mesma forma, só que agora a gente consegue ver melhor as coisas que estão acontecendo. Tá? Olha só. Aqui eu vou usar o AR. Tá? Aqui eu tenho o 6, 7 e o 8 e o 5. Mas antes desse soma que a gente está fazendo, a gente viu um outro soma. Se eu clicar aqui, eu consigo ver como que estava. Ué, não funcionou do jeito que eu queria. Referência. Ele pega por referência. Tá. Não, mas beleza. Aqui ele pegou o primeiro item 4. O soma aqui, ele pegou o primeiro item 3. Porque nesse soma aqui, nessa parada que a gente está chamando, eu chamei o soma passando o array 5, 6, 7, 8. E o primeiro item do array era 5. Antes desse soma, o meu array foi 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro array do coisa era 4. O primeiro item do array era 4. E antes era 3. Esse que é o call stack. Eu tô vendo que a minha recursão já foi 3 vezes aqui. Saca? Entendeu? Entendeu o call stack? Entendeu, chat? Sei não, mas bora. Ok. A gente confia em você. Ah, mentira, Não. eu entendi sim. Não, é porque o ARA aqui, o ARA não tá funcionando direito. Isso daqui que cagou com a gente. Senão a minha explicação teria sido perfeita. Ou será que eu faço isso daqui, ó? Pera. Const array no... Não, eu quero isso. Quero fazer o negócio direito aqui. Vamos lá. Ó, passou 1, passou 2. Passou o terceiro aqui, vamos pro quarto, que é onde a gente estava. Aí aqui, ó. Beleza, ó. Aqui a gente tem um array que a gente tá com o 7 e o 8. O primeiro item do array era o 6. Vamos passar aqui agora. O array no soma tá o 7 e 8. O primeiro item do array vai ser o 7. O array do soma vira só o 8. Beleza? O length ainda é 1. Então agora ele vai pegar aqui. O array ficou o 8. O primeiro item ficou 8. E o array ali ficou 0. Tá? Então na próxima vez ele vai de caso base. E ele vai retornar 0. Só que aqui, ó, eu tenho uma pilha do que ele chamou. Tá? Eu tenho uma pilha do que ele chamou. Antes desse método, ele chamou esse daqui. O primeiro item do array era 7. Antes, chamei esse item, que o primeiro item do array era 6. E ele está pegando realmente a referência e o array no soma tá sempre o 0. Mas, enfim, desculpa, chat. Não consegui exemplificar isso. Mas beleza, continuando aqui, o que ele vai fazer agora? Ó? Ele vai vir aqui, vai retornar o 0. Tá?
Então, ele vai retornar o 0 e ele vai vir para esse soma aqui. Tá? Eu vou pedir desculpa sim. Que a minha ideia é todo mundo entender esse negócio aqui. Aí ele vai retornar para esse call stack. Então, esse soma aqui dessa pilha vai embora e vai retornar aqui, ó. Então, ele vai embora, vai retornar 0. Então, ele vai embora, foi embora. Então, o valor retornado foi 8. Aliás, era o 0, mas agora já retornou 8. Porque eu acho que eu fui rápido demais. Nesse call... Ué, cadê? Tá. Aqui. Tá. Ok. Ah, tá. É porque ele já tá somando. 0 mais 8, 8 mais 7. Ela já tá vindo a soma. Já tá vindo a soma porque ele não tá pegando o return daqui. O return desse soma. Ele tá pegando o return... Esse cara aqui. Então, esse return aqui é o primeiro item do array, mais o soma. Então, ó, esse aqui é o 15. A gente está no 15. O próximo soma é o 6. 15 mais 6. 15 mais 6, porque a gente não é bom de matemática. 21. Então, o próximo agora, 21. Esse cara aqui está retornando 21. Esse soma aqui está retornando 21. O próximo soma, o primeiro item do array era 5. Então, 21 mais 5. 26. Agora a gente vai para esse soma aqui, ó. 26, retornou 26. E por assim por diante. Tá? E aí ele retornou 33. Aqui, ó. 33. Show! Temos um código feito com sucesso. Show, chat. Show, chat. Show. Exclamação show. Beleza. Escreva uma função recursiva que conte o número de itens em uma lista. Ok, vamos para o exercício 2. Conta itens na lista. .js. Function conta itens na lista. Então a gente vai colocar aqui o quê? Console.log. Comentar, porque eu acabei de fazer uma coisa que se eu quisesse eu não tinha feito. Eu tava fazendo minhas anotações aqui no meu post-it, só que eu errei. Amassei o post-it, cara, eu taquei assim sem olhar. Aí eu escutei o barulho, tipo, esperado, que era ele entrando na lixeira, e eu acertei, velho, sem olhar. É isso aí. Ok. Show chat. Show chat. Tá, ó. Tenho na minha lista aqui Vitor, Mônica, Morgs, Aline, Jureg e Agroboy. E agora a gente precisa fazer uma função recursiva que conte. Não é do nada. Não é do nada esse Agroboy. Não é do nada. Que nada é feito do nada assim. No livro, o livro, tá? É o livro que me mandou fazer isso. Queria dizer isso. O livro, a gente vê aqui uma porção aqui, ó, que tá falando um pedaço aqui, ó. Suponha que você seja um fazendeiro que tem uma terra. Quem que a gente conhece que trabalha com um agronegócio? Jureg. Mas a culpa é do livro. Quem é o agroboy do grupo? A culpa é do Quem livro. É o agrodev? Quem é o agrodev? Quem é agrotóxico? Ele não é agrotóxico. Defensivo acrílico. Metade da Tassim. De verdade, é verdade. Metade da Tassim é agroboy. O agrodev. Não, pera, o agrodesign. 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 Vou fazer o comando agrodesign e aí ele vai retornar só um Aline. Agro é tudo, isso aí. Agrotech. Beleza. Tô anotando aqui. Acho exatamente. Faltou isso aí. Agro igual Tassim, tá? Vou botar um comando assim, quando chama agrodev, exclamação agrodev, aí bota agrotacho.
Ai, meu Deus. Ai. Beleza. Tá, foco. Foco aqui. Vou contar itens na lista usando recursão. Caralho, nunca achei que eu ia dizer isso na minha vida. Foco. Foco, foco, foco. Cadê o E do Beto? caso base, Beleza, como é que eu vou fazer isso? Caso base, if r.length ao igual a triângulo. zero, o triângulo ajudou. Para quem não está entendendo esse triângulo, a gente sempre tem dúvida se é GTH, GHT e tal. A dicasinha que a Mônica deu, calma aí, deixa eu desplugar o teclado aqui para mostrar. A dicasinha que a Moniquinha deu foi que o G tá aqui, o T tá aqui e o H tá aqui. Aí eles fazem um triângulozinho, tá? Aí é só você fazer o triângulozinho, você vai acertar o length. Como que escreve length. Eu amei essa dica. Dica da Mônica. Aí entra naquilo que o Beto falou na dele também. Você fez uma associação. Eu fiz. Aprendizado por associação. Eu fiz associação com o triângulozinho. Ó, quem não Beleza. assistiu tá no YouTube essa live, hein, com essa palestra. Tá no YouTube. Tá no YouTube, chat. Beleza, então aqui o array ele vai retornar zero. Return zero. Porque aqui a gente está querendo retornar algo inteiro, porque a gente está contando os itens da lista. Então, const, primeiro item do array, recebe r.shift. Não é isso, é só para contar. Então é só dar um return r.length. Ponto length de zoom, né? Não, ponto length mesmo, é isso aí. A função recursiva que conte. É que ele está pedindo para ser uma função recursiva. Fiquei na dúvida. Se é isso mesmo. O que a Morgana falou é verdade. Para codificar um novo ponto length. Não, é isso mesmo. Novo ponto length. Quê? Tô dando a resposta aqui no final do livro, é isso mesmo. Tá colando o chat. Tá colando. Eu achei que não era só isso. Por tudo quando é mais sagrado. Eu pensei com uma Morgana, para contar um novo length, para codar um novo length. Para codar um novo length, exato. Ok, vou contando até acabar o coisa, tá bom. Então aqui eu vou dar um const. Primeiro item do array recebe r.shift. Beleza. E aqui eu vou dar um return. Primeiro item do array mais... Opa, não. 1 mais r. Não, pera. Novo ponto length r. No livro é o length só. Não tem recursão. Concordo, Morgues, concordo. Função recursiva é uma coisa do demo que não deveria existir. É um treco muito doido. Mas eu confesso que esse livro ajudou, tá? Esse livro ajudou. Inclusive, fica a dica. A última live foi falando de recursividade. Se você tiver o livro aí, qualquer coisa eu te passo um PDF, tá? Não conto pra ninguém, não. Mas ajudou a entender sim, tá? É mais interessante. Tirou um pouquinho de medo. Você tá entendendo o que eu tô falando? No Eu livro tô. a resposta é só isso. Pô, mas aí não. Pô, todo livro. Uma função recursiva. Não, calma, eu preciso ver isso. Eu achei estranho, eu falei, é só isso mesmo? Aí eu fui lá no final do livro. Qual que é a página da resposta? A página da resposta no livro é alguma página que eu já acabei de fechar, você pede lá agora, né? Acho que achei já. É 255 no livro físico. Tá aí, ó, 4.2, tá vendo? Aí ficaria bem assim, ó. Deixa eu trocar lá. Calma, deixa eu ver aqui o que você tá fazendo.
Calma, peraí. Eu tô tentando me entender com o meu teclado aqui, porque eu tô na posição muito ruim nele. Pra mim, a resposta do livro não é um ponto length. É, porque tá contando. Aí seria só o. É porque aqui o length do JavaScript Sim. ele já Mas, dá o número, porque mas no ou livro eu não tá escrevi errado. assim. Então, mas ele tá usando conta mais um. É Python. A gente pode botar assim. Peraí, ó. Não. Ai, calma, Valeu, foi eu Morgs. que. Obrigado pela tua presença. Volte mais vezes. É porque o Python também tem um length. Isso não é. Ele tá usando esse conta aí. Conte, sei lá, agora eu não tô lembrando. Sim, é o nome da função. Mas é bem isso que tá aqui. Não, não é Ah, não. não, conta é o nome da função ali. É isso que eu tô falando. É o nome da função. Ah, achei que é que você tinha usado um conto, sei lá, no. Eu mudei o nome da função. Não, quando a gente tava fazendo em Python ainda. Sim. Aí eu achei que fosse isso, eu confundi. Não, Não, gente, não. esquece. Vou dar um Deixa Ctrl Z eu. em tudo que eu fiz. Porque eu sou jumenta. Não, tá tudo certo. Aí, ó. É isso aí, ó. Opa! É, aqui é a versão em JavaScript desse negócio. Eu tenho o. Vou até deixar mais igual o que está no livro, ó. Tirar esse negócio do else aqui. Então ele verifica se o array estiver vazio, retorna 0. Se não, ele retorna 1, mas o próprio método, a recursão, né? Com array menos aquele item. Entendeu o que eu fiz? Aham. Basicamente é isso aqui. Que tá ali. Eu já vi que a Você pode minha. botar direto o array shift no Posso, novo né? ponto length ali. É. Tá. Porque você não tá usando essa variável, entendeu? Aham. Ó, vamos lá. Beleza. Beleza. Eita, começou daí, ó. Shift is not a function. Acho que eu escrevi errado. Ah, tá, não. É porque aqui. Não, não posso não. Porque aqui ele passa Vitor, não um array. O que ele Ah, sim. retorna É verdade, que o array shift ele vai retornar, é isso mesmo. Ele vai retornar o que tirou. Então não é primeiro item do array, é só o array. Não, aqui é o primeiro item do array. Eu não tô fazendo nada com ele. Foda-se ele. Não precisa pôr no post. Só botar o array shift. Tá, entendi. Assim. Isso. Ó, vamos lá. Array shift, ele diminuiu para 4, passou lá com 4 agora. Agora ele vai diminuir para 3, passou com 3 agora e por aí vai até ele retornar. Ok, 2, 3, 4, 5. É um jeito muito complexo de fazer, mas eu entendi qual que é a justificativa. Beleza. Uhum. Aqui deu 5. Show. Entendi isso. Beleza. Vamos para o próximo. Encontre o valor mais alto em uma lista. Eita. Encontre o valor mais alto em uma lista. Tá bom, vamos lá. Valor mais alto.js. Lembrando, gente, eu estou fazendo aqui em JavaScript, mas dá para fazer isso com C Sharp, com Python, o livro está em Python, dá para fazer com a linguagem que você preferir, tá bom?
que um comum acordo entre eu e o Nortinho foi o JavaScript. Isso. Tá. A gente sabe que precisa do caso base. If are igual coisa, Bem, tá. return. Resolvi fazer um pouco diferente. No livro tá assim, então acho que vale fazer isso. Ah, nem olhei a resposta do outro. Não, eu não olhei a resposta do outro, não. Eu vi que tava assim na primeira. Jeito diferente, gente. Fazer a mesma coisa. Programação é maravilhoso por causa disso. Você consegue fazer de formas Uhum. completamente diferentes a mesma coisa. Tá. O valor mais alto. Quando eu dava aula de programação, eu falava, gente, nunca tem resposta certa. Tem a sua resposta. Se atingiu o objetivo, é isso. Solucionou o problema? É isso. Uhum. Como que eu vou ver o valor mais alto desse cara? Conste primeiro item do array. A gente sabe que a gente sempre vai precisar fazer isso. Então, ponto shift. Beleza. O return. A estrutura básica aqui, né? Primeiro item do array mais valor mais alto. R. Não, não é mais, vai ter que ser uma comparação, porque você vai ter que retornar um valor mais alto. Sim, tá. Eu acho. Conste valor mais alto. Retorno. Recebe valor mais alto com array. Aí, sim. Não, eu acho que assim, se botar o primeiro item do array é igual ao retorno do valor mais alto, não sei. Peraí, calma, eu tô pensando. Menor ou igual o valor mais alto do retorno. Então, aqui em cima eu vou colocar let mais alto, igual a 0. Mais alto recebe o valor mais alto Acho que retorno. não, acho que o return só vai ser o valor mais alto. Sabe por quê? Vai ser um ternário ali no. Não precisa nem de tudo isso. Vai ser um ternário ali no return. Aí vai ser uma comparação. O primeiro item do array, ele por exemplo, ele é menor. Não, por exemplo, vai ter uma comparação aí. Primeiro, antes. Primeiro é o caso dele. Vai ser, por exemplo, menor que o. Se botou maior, não tem problema. Valor mais alto. Aí vem confirmar o coisa. Aí o que acontece aí? Se ele for menor, você vai retornar vai puxar a função. Se não, ele vai retornar o primeiro item do array, entendeu? Entendi. Você pode botar até o valor mais alto numa variável. Não Como? sei. Botar o valor mais alto numa variável? Você tá repetindo? Hum, tá. Tá, ficou Bota mesmo. retorno. Retorno. Bota o nome da variável como retorno. Valor mais alto, retorno. Não, valor mais alto, retorno. Vai lá, Cheguei no Carol. primeiro. Obrigado por acompanhar. Eu acho que assim é melhor. Tá, veremos. Eu acho que vai dar certo. Saber realmente? Não sei. Só tem um jeito de saber. É. Eita, deu bug. O que deu giro? Maximum call stack size exceeded. Por quê? Vamos botar um ponto de parada aqui. Pode botar ali em cima. Tá, ele deu o shift, abaixou ali, foi para lá.
Shift abaixou, foi para lá. Abaixou, foi para lá. Beleza, o array tá vazio. Ah, ele tá passando. Ah, esse igual aqui não deu certo, não. Vou fazer igual a gente fez Vai ter que mesmo. ter o length mesmo. Mas eu acho que de repente porque não comparou o tipo. É, pode ser. Mas vamos no safe. É. Beleza, 8. Ele achou o 8 ali, realmente. Beleza. Deixa eu só colocar um número bem maior aqui para ver se ele vai retornar antes disso. 12. Mas se eu colocar 80 aqui, ele vai retornar 80. Vai retornar o 80. Lindo, Então é isso. lindo. Show de bola. A curiosidade, como é que o livro fez isso? Boa, vamos dar uma olhada. A curiosidade matou a gata aqui. Deixa eu ler aqui no capítulo 4, na página 255, para quem está com o livro físico. Tá, deixa eu abrir aqui no PC também para a galera da live conseguir acompanhar. Foi meio diferente. Ah, agora que eu vi que a Carol saiu, não tava com a live aberta, eu tava só com o VS Code, calma. Tchau, Ela Carol. saiu. Boa tarde, Carol. Até amanhã no TDC. E ela vai na minha trilha. Oi, chique. Encontrar o valor mais alto em uma lista. Ele fez o máximo. Se a lista tiver 2 itens, ele faz uma comparação. Ele faz o ternário que a gente fez. Não, nem é ternário, ele só faz. É. Ah, é um ternário isso aí? Calma. Não, É. tá numa linha só. Não, tá meio bugado. O importante é que a gente fez. Eu não entendo Python, mas é bem difícil de entender. Mesma coisa, a diferença Lista zero. é que ao invés de abrir aspas, abrir chaves, ele dá 2 pontos. E ao invés de ser um lista.length, ele fez len lista. É a única diferença. Não tô entendendo esse retorno da primeira desse len aí. É porque eu entendi mais ou menos, que assim, se o tamanho for 2, ou seja, só tem o 0 e o 1, ele vai ver. Se o 0 for mais. Ele retorna o 0, se não, Mas ele, isso aqui ele tá retorna estranho. 1. Uhum. Pelo que eu entendi é o seguinte, ó, ele vai retornar o lista 0. Mas, se o lista 0 for maior que o lista 1, ele retorna o lista 1, entendeu? Uhum. Eu entendi mais ou menos isso. Não, mas é isso mesmo. Não, eu prefiro a nossa solução. A nossa solução ficou mais Ficou elegante. legal. Eu achei que ficou Ficou legal. exclamação elegante. Nossa solução ficou exclamação elegante. Calma que eu tô tentando achar aqui o nosso... Ok. Aí a última parte do exercício aqui para encerrar a live. Você se lembra da pesquisa binária do capítulo 1? Lembra que você pontou para a gente vir para esse capítulo. Tá. Ela também é o algoritmo do tipo dividir para conquistar. Você consegue determinar o caso base e o caso recursivo para pesquisa binária? Vamos ver aqui como é que estava isso daqui no capítulo 1. Assim, ó, pesquisa... Então, ele fala no final. Ele fala para retornar no final do capítulo 4. Sim, e é exatamente esse o ponto aqui. Da pesquisa binária, o caso base é O meio. o if que encontra o meio. Beleza. Vamos ver a resposta. A gente quer confirmar tudo que a gente está falando. Você se lembra... Tá, resposta. O caso base para pesquisa binária é um array com um item só. Se o item que você está procurando combina com o item presente no array, que é esse cara aqui, você encontrou. Caso contrário, ele não está no array. No caso recursivo para pesquisa binária... Oi, calma aí. No caso recursivo para pesquisa binária, você divide o array pela metade, joga fora uma metade e executa uma pesquisa binária na outra metade.
que você falou? Tem esse caso do 1, do array que tem um elemento só, e o do meio, né? Uhum. Tá. Eu tô vendo aqui, a gente já fez um bocado aqui para entender esse. Deixa eu achar o nome disso aqui, dividir para conquistar. Eu acho que a gente pode parar por aqui e na próxima live, na quarta-feira, ver o Quicksort. De fato. Aí que eu tenho que botar roupa chique. Pelo menos agora a gente já desbravou um pedaço do capítulo 4 e ele já entregou o que prometeu no capítulo 1. Na quarta, é o último dia de TDC. Aliás, o segundo dia de TDC. Eu não sei se vai ter alguma coisa que acaba em torno de 6 horas. Então, eu entro atrasado ou então eu só participo no chat mesmo, viu? Tá. Ok, calma aí. Gente, obrigado por acompanhar a live, por acompanhar a gravação. Vou continuar aqui na live, só vou finalizar a gravação. Obrigado por acompanhar a gravação. Sozinho. Vejo vocês na quarta-feira resolvendo esse treta aqui com a Monique. Tchau.